Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um IES Podcast. Eu sou o Jean. Eu sou o Giovanni. E é isso aí, hoje a gente vai gravar mais um conteúdo super interessante pra vocês aí, que vai vir coisa muito boa. Antes de mais nada, e aí, John, como que você tá? Mano? Firme? Beleza? Tranquilidade? Firme, mais um episódio aí, né? Episódio. Vamos que vamos, bora pra cima. Quer dar um recado pessoal aí das redes? Sim, vou dar um recado pra você já se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir. Seguir a gente nas nossas redes sociais também. E ativar o sininho também, né? Pra quando a gente postar conteúdo, você já receber lá. As notificações, exatamente. E é isso, mano. É isso. Então vamos lá? Já podemos começar. Podemos começar. Então hoje a gente tá aqui com a Débora Miranda. Tudo bem com você, Débora? Tudo bem? Beleza. Muito prazer. Débora, tudo bom? Prazer estar aqui. Então agora a gente vai passar a bola pra Débora aí, pra ela falar um pouco da trajetória dela, quem que é ela, né, como profissional, trajetória dela dentro do ramo da contabilidade, que é o que ela faz hoje de principal aí, né? Sim, eu comentei com vocês aqui nos bastidores que a área contábil é uma área meio chata, né? Então a gente fala, vai falar de contabilidade, cria um pouco de aversão nas pessoas, mas na verdade eu não vim para falar de contabilidade, né? Eu vim para falar de empreendedorismo, de superação, de história mesmo, de como eu cheguei onde eu estou hoje. Bom, como eles já falaram, meu nome é Débora Miranda, como eu sou conhecida. Eu sou empresária contábil há pouco tempo, né? 4 anos, mas trabalho na área contábil há mais de 20 anos. E eu também sou mãe, tenho 3 filhos, sou avó agora, né? Que minha filha mais velha tem uma bebezinha. Sim. Sou esposa também, sou casada com o Douglas, que a gente já tá 10 anos juntos, ele também é empresário. Então, assim, tenho muitas frentes, ainda tenho atividades dentro da igreja, tal, muitas frentes. Mas eu venho aí tentando administrar de forma que eu consiga crescer e agregar, de certa forma, para o mundo, para os meus filhos e para minha família. A gente vai se aprofundar, legal aí desse início, a gente vai se aprofundar um pouquinho aí em cada área dessa falada por você aí. Falar alguma coisa? Sim, para ela começar contando como que surgiu isso para ela, a contabilidade, como que a contabilidade apareceu na sua vida, né? Em que momento você falou, não, eu acho que essa é uma área que eu me identifico bem e é isso que eu quero fazer. Sim, é engraçado que, assim, quando eu era criança, adolescente, eu tinha uma ideia de que eu queria crescer na vida, porque eu vim de uma infância muito pobre. Minha mãe era faxineira e a gente vivia disso, das faxinas da minha mãe. Sim. Meu pai deixou a gente muito cedo, eu tinha 5 anos, né? E era eu, minha mãe e minha irmã. Certo. E a gente vivia disso, das faxinas. Minha mãe fazia um pouco de costura e tal. E às vezes a minha mãe ia nas casas de ricos, assim, fazer faxina, e eu olhava aquelas casas e falava, cara, é isso que eu quero pra mim. Acaba idealizando aquilo, né? Isso, não por conta de ostentação, nada, mas por conta do conforto. Eu não gostava de ter limitações. Sim. Então eu olhava e falava assim, não, eu quero crescer. E a forma que eu vi de crescer foi fazer um curso técnico. Eu sempre estudei em escola pública, e o curso técnico público talvez abrisse o meu caminho para eu ter emprego e crescer na vida. Então, eu comecei fazendo um curso técnico, até uma questão interessante, que no dia que eu fui fazer a inscrição do meu curso técnico, eu falei pra minha mãe como que funcionava e tal. Aí ela falou pra mim assim, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a inscrição. Porque a escola era pública, mas pra fazer a inscrição tinha que fazer, né, que tinha uma prova. E aí eu falei, não, isso não vai ser obstáculo pra mim. E eu, na cara dura, pedi pra um tio meu, que era assim de melhor qualidade, de condição de vida, né? Sim. Eu tô querendo fazer e tal. E ele pagou aquela inscrição pra mim, legal, eu passei na prova, tal. E aquilo pra mim, eu falei, não vai ser obstáculo. Não, mas e aí, tem que ser mesmo. Eu comecei, assim, escolhendo a área de administração, porque eu pensava em trabalhar em banco. Então, eu falei, acho que banco vai me dar dinheiro, né? De certa forma, assim. Então, eu fiz administração, mas eu percebi que era uma área muito genérica. Então, eu falei, eu preciso definir aí o que eu quero. É aquele um pouco de tudo, na verdade, a administração, né? Então, tem contabilidade, economia, né? Economia, marketing, recursos humanos, né? São muitas funções. É verdade. Você sabe um pouco de tudo, você não é especialista em nada, né? Assim Sim. que eu via. E aí, quando eu comecei a fazer contabilidade, eu falei, não, cara, isso é legal. Eu gostava demais. 2 matérias que eu mais gostava, que era a contabilidade e estatística. Só que eu não conseguia ver, assim, uma forma de me encaixar no mercado naquele momento com a área de estatística. Né? Então, eu falei, você teria que ir pra uma matemática ali, talvez, né? Talvez ensino, né? Isso.
Então eu falei, acho que contabilidade devia ser mais fácil. E uma outra coisa que eu vi era a questão do mural mesmo, de estágios. A maioria das vagas era para a área contábil. Então, a questão de oferta e demanda mesmo. Eu falei assim, ou tem muita gente, ou tem pouca gente nessa área, ou tem muita empresa. Sim. Então, eu comecei a pensar em fazer contabilidade, escolhi o técnico. E, acabando o técnico, eu já engatei na faculdade de contábeis e mais de 20 anos nessa área. Bastante tempo, né? E nessa época você já estava trabalhando, já estava na área do... Quando eu comecei no técnico, não, né? Nunca tinha trabalhado, mas aí na escola mesmo eles indicam, né? E aí eu comecei fazendo um estágio no Banco do Brasil, fiquei no Banco do Brasil quase 3 anos. E aí depois eu já comecei em escritório de contabilidade, foi minha vida toda. Legal. E conta um pouco pra gente ali a sua trajetória de profissional. Você falou um pouquinho agora, né? Mas como que você chegou até antes da gente entrar um pouco no seu empreendedorismo, como que você chegou até esse ponto de hoje, você ali há 4 anos atrás? Qual foi a sua trajetória anterior de empresas e tal? Sim. Eu trabalhei sempre em escritórios, a maioria das vezes, né? Foram escritórios. E isso é bem legal para quem trabalha na área contábil. Sim. Porque você vê vários tipos de situações, de empresas diferentes, de situações diferentes. Quando você trabalha na área contábil, você tem 2 opções. Ou você trabalha em escritórios contábeis, né, como auxiliar, gestor e tal, ou você trabalha dentro de uma empresa. Porque tem empresas que não são de contabilidades, mas tem um contador lá dentro dela. Isso, a contabilidade interna. Eu trabalhei dentro de empresas também, mas trabalhei mais em escritórios contábeis. E isso me deu mais bagagem para eu pensar em abrir o meu negócio. Sim. Porque eu conseguia ver o negócio de contabilidade como um todo. Tanto do ponto de vista de empresário, como do ponto de vista operacional, que é o escritório contábil, que você tem mais opções de operações. Mas assim, não foi tão fácil para mim, porque a gente como mulher, a gente tem muitas outras frentes, né, para cuidar. Então, eu fui mãe muito cedo, com 20 anos eu já tive a minha primeira filha. Depois de 2 anos eu já engravidei de novo, tive meu segundo filho, né, já era casada e tal. Fiquei casada ali em torno de 8 anos e me separei. Então, todo esse percurso, assim, sabe, de me levantar depois de um divórcio. Mudei de cidade, fui morar em Recife. Então, eu tive que me recolocar. Eu tive que recomeçar várias vezes. Sim. E até hoje eu falo que isso foi muito importante pra mim, porque eu não tenho medo de recomeços. Quando eu olho uma coisa... Constrói, na verdade, isso. Eu vou mudar o percurso aqui. Sim. Eu não tenho mais medo, porque eu sei que não é uma questão de você saber... de você ter experiência naquilo, mas de você conseguir se levantar independente da situação. Sim. Então, eu tive que começar, né, sair da extrema pobreza para ter algum emprego, para ter alguma coisa. Dali, eu tive que mudar o meu percurso quando eu fui mãe, porque quando você é mãe, você cuida de muitas coisas, né, do filho, tal, da criança, e ainda trabalhar, e eu nunca parei de trabalhar mesmo grávida. E depois, no divórcio, que eu quis, assim, recomeçar a minha vida, então eu mudei de estado, eu fui morar em Pernambuco. E lá eu tive que recomeçar do zero. Ninguém me conhecia. Sim. E eu tive que recomeçar e foi muito importante pra mim isso. E qual foi, assim, o que te encaminhou pra mudar de estado? Foi algum motivo profissional ou foi ali dentro do seu... Não, foi mais pessoal mesmo, porque quando você... É engraçado, esse é um assunto assim, com relação ao divórcio. Quando você é casado, você tem um círculo de amizade. Sim. Sim. E a maioria dos seus amigos são os casais. Sim. Quando você se separa, você não tem mais amigos. Não consegue manter aquilo ainda, né? Isso, porque os casais, eles querem sair com casais. Sim. Então, eu praticamente não tinha amigo mais. Então, eu ficava muito deslocada, né? E tinha a questão também da convivência com meu ex-marido, né? Então, assim, a gente tinha muito atrito. Foi um divórcio muito pesado, assim. Teve agressão, envolveu polícia, muitas coisas. Então, eu não queria mais viver aquilo. Olhar e ver aquilo mais, eu não queria. Então, eu falei, eu vou mudar de estado, que vai ser um recomeço mesmo. Sim. Que eu não vou ver mais, não vou precisar ter mais contato e vou refazer os novos amigos. E eu tinha 28 anos, 27, 28 anos por aí, e foi um desafio pra mim, né? Chegar em outro estado, com 2 crianças, conquistar novos amigos, né? Mas eu tinha família lá e isso me facilitou. Então, assim, a minha motivação mesmo foi recomeçar do zero, sem ter pessoas te julgando pelo seu histórico do que aconteceu. Sim. E isso foi muito importante pra mim. Sim. Então, você é daqui? Eu sou de São Paulo. Ah, tá. E aí você tinha família lá? Tem. A minha mãe nasceu lá, então eu tenho... Até hoje eu tenho vários familiares e nessa época minha irmã morava lá. Tá, entendi. Então eu fui morar com a minha irmã. Entendi. Então fez sentido pra você Recife naquele momento, né? Sim. Tá certo. Eu queria trazer um pouco aqui já quer entrar na parte do empreendedorismo?
Não, eu acho que seria legal também, eu fiquei pensando muito nisso enquanto você estava falando, todo o processo que você passou, as empresas que você trabalhou, você teve dificuldade dentro dessas empresas, pelo fato de você ser mulher, o que você, tipo, o que você já teve de preconceito, já rolou muito isso? Rola isso nessas empresas? Eu acho que em todas as áreas, né? O homem ganha mais do que a mulher. O que você já passou por alguma situação assim? Não, mas que você tá há anos, né, no ramo. Então, 20 anos atrás, talvez o pensamento era outro, né? Tinha algum tabu ali para se quebrar dentro da área mesmo, de repente, né? É engraçado porque essa pergunta de vocês é bem interessante, porque hoje parece uma coisa muito distante, né? Ah, porque você trabalhou há um tempo tal, que era um tabu, mas isso existe até hoje. E não é só com relação à remuneração, mas é com relação ao respeito e vamos dizer, a autoridade que a mulher cria. Quando você trabalha assim, uma área como a minha área contábil, ela é muito masculina. Certo. Sim. Por mais que tenham muitas mulheres na área contábil, a área de gestão de contabilidade é predominante de homens. Homens, né? Então, assim, eu sempre vivi com muitos homens. Sim. E essa parte de ganhar menos, pra te falar a verdade, eu nunca senti. Mesmo porque eu não ficava comparando. Mas eu acho que o maior tabu de uma mulher dentro do mercado de trabalho é a pessoa ser olhada como profissional. Sim. Então, o que eu sinto como mulher hoje, bem menos porque eu tenho o meu negócio, né? Então, as pessoas me pagam pelo meu trabalho. Mas quando eu estava dentro das empresas, eu sentia que o meu reconhecimento não era através do meu trabalho. Mas era, às vezes, através da minha postura como mulher, por conta de beleza. Então, o lugar que eu me arrumava mais, eu era mais reconhecida. Sim. Ou, às vezes, até a amizade que eu fiz, porque eu fiz amizade com aquele gestor e talvez aquele gestor tinha algum tipo de interesse. Então, alavancar. Parece um negócio meio pesado, mas isso existe muito. Você chegou a sofrer assédio de cliente, muitas vezes, patrão, de cliente, talvez? funcionário, Brincadeirinha, patrão, né? Besta, assim, né? Assim. Você não é reconhecido pelo seu trabalho. Essa é a verdade. Quando você tá num negócio que você não é o dono, que você não é gestor, pra mulher, não é muito o seu trabalho que é levado em conta. É quem você conhece e a amizade que você tem. Infelizmente, é isso que acontece no mercado de trabalho. E isso tá até hoje pra você. Isso é uma coisa que hoje ainda... bem menos. Diminuiu. Né? Talvez seja mais camuflado ali, né? Mas... Sim, o que eu sinto hoje é que poucos homens me dão a abertura de permitir que eu gerencie, que eu domine o negócio deles. Sim. Acho que existe um pouco desse tabu de que o homem entende mais de negócios do que mulheres. Mas essa questão de assédio, assim, reduziu drasticamente. Ainda acontece. Ainda existe. Ainda existe, mas reduziu drasticamente. Mas, assim, a minha jornada de trabalho foi marcada com muitos desses casos. Sim. De patrão, que um caso, assim, que eu posso ser explícita em contar, é que eu trabalhava num administrador de condomínios e o meu patrão, ele, assim, ele dava em cima de mim o tempo todo. Só que naquele tempo eu fiquei grávida. E assim mudou totalmente. Sim. Eu comecei a perder privilégios, né, que eu tinha. Por exemplo, eu era secretária dele. Então, a minha mesa ficava dentro da sala dele. As coisas já mudaram, entendeu? Ele já começou a me tratar com diferença. E quando eu ganhei o bebê, ele me mandou embora. Então, assim, são coisas... Tava com interesse ali maior, né? Talvez, hein? Sim. E ele viu que, pô, agora ela tem a família dela e tal, não tem mais jeito ali. Então, é incrível, né, como essas coisas acontecem. E dói pra nós que é mulheres, que a gente sabe a capacidade que a gente tem, a gente ser medido por esses fatores. Sim. Que não faz sentido nenhum e dói muito isso. Eu acho que pra qualquer pessoa, né, que... Claro, pras mulheres e tal, mas pra qualquer um que sofre qualquer tipo de assédio, preconceito, é um negócio que é lamentável mesmo e não dá pra você aceitar um negócio desse. Que às vezes pra gente homem é difícil perceber, né? Porque a gente não vive, né? Mas a gente sabe que as mulheres, o cara passa e buzina, o cara passa e vira a cara, dentro do trabalho fica com piadinha besta pra ver se a mulher vai abraçar ali, entendeu? Não é fácil, né? Realmente só sendo mulher pra ter essa percepção no dia a dia ali, né? Vamos entrar na parte sua aí, que você chegou nessa trajetória de empresa, de trabalho, né? E qual foi o start ali que você teve para iniciar ali a sua empresa que você tem hoje? O que foi ali que você falou, não quero mais empresa, agora tá na hora de eu ser a fazer a coisa acontecer? Eu acho que o primeiro momento que eu olhei assim, falei, cara, eu preciso fazer um negócio para mim, foi através do meu marido. Porque o meu marido é empresário, eu conheci ele já era empresário. E é uma história até interessante, porque o meu marido é mais novo que eu, 6 anos. Então, eu tinha... Quando eu o conheci, eu tinha 29, ele tinha 23. Você estava em Recife? Foi lá? Foi assim que eu cheguei em São Paulo. Tá. Mesmo quando você ano voltou, que eu voltei, você conheceu ele. Eu passei 2 anos lá, aí quando eu voltei, eu conheci ele.
Então, assim, eu já tinha 29 anos, eu tinha 2 filhos, e ele era um cara solteiro de 23 anos. Sim. Tipo assim, uma realidade totalmente diferente. E eu olhava, assim, as conquistas que ele tinha e eu não acreditava. Eu achava que ele era um filhinho de papai e que ele tinha benefícios da família. Sim. É um playboy, exatamente. Engraçado que uma vez eu entrei no carro e ele era um carro zero, assim, e ele falando do carro, não sei o que. Eu falei assim, seu pai que te deu esse carro, ou então esse carro é do seu pai e tal. E ele ficou bravo comigo, abriu, assim, o porta-luva e falou assim, ok, o documento tá no meu nome, fui eu que comprei o carro. Mas ele é o chefe da empresa do seu pai, né? Não, na minha cabeça, tudo que ele tinha era do pai dele. Coisa familiar, assim. Isso. Digamos. E depois ele já tinha uma empresa, né, que era o comércio dele, tinha carro zero e já tinha, inclusive, uma casa. Nome dele e tudo. E eu olhava aquilo... 22 anos, 23 né? anos. 23 é novo, hein? Novo, né? E aí eu ficava olhando e falei, cara... Né, eu achava que era isso, porque ele era filhinho de papai. E depois eu fui entendendo que não. Ele começou como feirante aos 13 anos. Sim. E ele foi construindo, ele não gastava, ele só guardava. E chegou um momento que ele montou o próprio comércio dele. Ele foi feirante, foi camelô e tal. Sim. Guardou o dinheiro dele e montou o negócio dele. Sim. E aquilo tudo era fruto do negócio dele. Sim. E eu comecei a ver que a família dele dependia dele. Era o contrário, na verdade. Era o contrário. A família era... tudo que ele tinha, a família também usufruía. Sim. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, cara... Nossa, e ele não tem estudo, assim, não tem faculdade nem nada, era fruto de trabalho. E eu comecei a ver que o negócio, né, a empresa, ela dá um lucro e um retorno muito mais rápido. E aí eu comecei a me interessar. Sim. Então a convivência, e isso é uma coisa legal pra gente falar, como o ambiente muda as pessoas. Sim, com certeza. Porque eu me casei com ele, eu vivia num ambiente diferente. A gente tinha uma condição bem melhor e eu via que aquilo era fruto de uma empresa. Então, isso foi criando em mim o desejo de ter uma empresa. Sim, entendi. Aí, a primeira ideia que a gente teve, assim, foi montar uma loja de lingerie. Que foi ele que montou, na verdade, pra eu trabalhar lá. Só que eu já era formada na área contábil, já tinha muitos anos de experiência e tal. Não tinha nada, não tinha relação com a sua formação. Não tinha nada a ver. E aí, eu comecei dessa forma, com essa loja de lingerie. Mas deu tudo errado, assim, pra mim. Primeiro que trabalhar com o marido é muito difícil. Porque ele queria mandar em mim, e aí eu falei, mandar em casa, mandar no trabalho não dá. Todo mundo fala que trabalhar com familiar, parente, assim, é difícil. Com a gente não, né? Mas não é fácil, tem desafios, né? E com a gente não funcionou. Eu falei, não, vou voltar pro mercado de trabalho. Então, aquela vontade de ter um negócio ali naquele momento que a gente montou na loja, ela foi um pouco abafada. Porque depois que eu saí dali, eu fui arrumando empregos bons, ganhava bem relativamente, mas eu ficava com aquilo na cabeça. Se eu tiver um negócio, eu acho que eu vou conseguir ganhar mais. Mas eu não sabia como, porque você montar um escritório contábil é uma responsabilidade muito grande. É verdade. As pessoas não têm ideia do quanto de multa que a gente pode pagar como contador por um serviço errado. São multas, assim, que pode te Um negocinho errado ali no imposto ali. Uma conta meio... Pode ter uma multa muito grande. Então, eu tinha muito medo. Então, eu falava assim, acho que eu não estou preparada para isso. Mas aí, quando foi na pandemia, né? Acho que muita gente mudou na pandemia. Muita gente se reinventou. Virou a chave ali, né? De coisas presas, né? Vontades, desejos. Acho que, de repente... Exatamente. A gente mudou as prioridades, né? Isso. E eu vi muitas pessoas da minha família ficando doente. E eu trabalhando que nem uma louca, porque na pandemia eu não parei. Como eu trabalhava numa área de uma empresa que vendia remédios, então a empresa não parou. Não dá pra parar. Porque era serviço essencial na época. Sim. Então eu também não parei. Eu trabalhei toda a pandemia. E eu ficava olhando aquilo e falava, gente, não pode ser isso a vida. Só trabalhar, pagar conta, né? E a minha família, todo mundo parado. Meu marido parou, fechou o comércio, ele que ficava com as crianças. E eu trabalhando. Falei, cara, não pode ser só isso. Tem que ter mais alguma coisa pra vida. E aí, eu tava já com 38 anos, 39 anos. E eu falei, eu vou fazer 40 anos. O que eu deixei pros meus filhos? Que legado que eu deixei no mundo, que marca, que impressão que eu deixei pro mundo. Sim. E a gente tava comentando aqui um pouquinho sobre a área da música, que eu sou evangélica. Então, eu tava na igreja e tal. E por muito tempo eu fui uma pessoa influente na igreja. E aquilo, pra mim, era o meu propósito. Eu tô imprimindo um pouco de mim na vida das pessoas através da igreja. Só que a igreja também parou. E eu não conseguia ter propósito em nada. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi naquele momento que eu tive o start. Eu falei,
eu vou montar o meu negócio com a cara e com a coragem, mesmo não tendo todo o conhecimento empresarial, mesmo com esse medo de multa, mas se eu não der esse primeiro passo, eu não vou saber. Tem que começar, né? Tem que começar de algum ponto. Então, eu trabalhava nessa empresa de medicamentos e eu tinha 6 clientes pequenininhos. Esses 6 clientes, eles me davam uma renda de R$2.000, esses pequenininhos. Sim. E eu tinha a minha renda dessa empresa. Eu falei, cara, só que a minha renda era 3 vezes mais do que eu ganhava nessas 6 empresinhas. Aí eu falei, se eu deixar o emprego agora, essa renda não vai cobrir Não vai suprir, né, a outra, as né? minhas despesas. E foi aí que entrou a minha fé nesse momento, foi muito importante. Eu conversando com a minha mãe, falei do meu desejo e tal, ela falou assim, filha, Deus, ele quer os filhos dele como cabeça, não como cauda. Sim. E se esse é o seu desejo, se você acha que é isso que vai te fazer feliz, que vai dar uma boa vida pra você e pros seus filhos, pede pra Deus, que Deus vai te ajudar. Sim. E eu lembro que na época, a minha mãe fez uma semana de oração sobre esse assunto, Sim, com as amigas legal. dela, ela é uma mulher de oração e tal. E eu também passei uma semana orando sobre aquele propósito, porque a minha ideia era pedir demissão, mas tentar tornar aquele meu empregador, a empresa que eu trabalhava, como meu cliente. Porque é uma sim. empresa muito grande. E o que eles me pagavam como salário, se eles fossem meus clientes, eu ia conseguir Ia conseguir começar manter, meu né? negócio. Resolvia, né, ali uma Isso. parte, né? E aí eu fiz toda uma estratégia espiritual, né? Sim. A gente fez a semana de oração, eu fiquei orando muito a Deus e eu montei uma planilha para esse empregador mostrando todas as vantagens que eles teriam se eu fosse demitida e eles fossem meus clientes. E as vantagens seriam, que a pandemia me ajudou muito nisso, que eles não iam ter o custo de deslocamento, porque eu ia trabalhar do meu Sim. escritório, não iam ter custos operacionais, porque eu ia trabalhar do meu escritório e eu ia prestar o mesmo serviço. Sim. Sim. E quando eu fui falar, né, com os donos, assim, foi uma pressão muito grande para mim. Mas eu expliquei, falei do meu propósito, que eu queria montar meu negócio, que eu queria estar mais perto dos meus filhos, que eu queria deixar alguma coisa para os meus filhos. Foi bem Você sincero. estava há muito tempo nessa empresa antes de você pensar em abrir? Não muito. Acho que tava 2 anos só. Ah, sim. Mas já é um tempo relevante para criar Sim. um vínculo ali, né? Sim, e Essa empresa foi entre a sua e a loja. foi depois que eu saí da loja, loja, né? tá, Eu cheguei entendi. a trabalhar em alguns escritórios contábeis e depois fui para essa empresa. Sim. Ah, E aí, essa empresa eles foram muito, assim, humanos comigo. Eles entenderam perfeitamente o que eu queria. E aí, aceitaram a minha proposta. E isso, pra mim, assim, foi uma felicidade Sim. grande uma demais. resposta ali, né? Do seu Uma resposta propósito. de Deus do que eu queria. Eu pedi demissão em novembro. Aí comecei a cumprir o aviso prévio em dezembro. Em janeiro, eu comecei o meu Sua negócio. empresa. Só que eu comecei em casa, assim. Na cozinha, na sala, Aham. na cozinha, na mesa ali. Eu e uma estagiária. Contratei uma estagiária que eu pagava R$500. Daqueles 2.000, Sim, né? sim. Eu falei pra ela, olha, a gente vai começar, eu não tenho nada, você tá vendo, eu não tenho escritório, eu não tenho nada. Ela pediu uma oportunidade Sim, pra sim. mim, ela queria aprender. Sim. Até um aprendizado pra ela mesmo. Sim. Eu crescendo, você vai junto, né? Foi exatamente Foi essa isso linha eu que falei você- pra ela. Falei, se eu crescer, você vai junto, que você tá começando Sim, com comigo. certeza. E aí ela aceitou e a gente começou dessa forma. E aí, qual que foi o... Eu não sei se vocês já querem entrar nesse assunto, como é que foi que eu comecei o meu escritório. Mas a pergunta que vocês tinham falado é como que foi esse start até o empreendedorismo. Sim, isso. Então, foi isso que aconteceu. Quanto tempo você ficou com a loja de lingerie? Foi muito tempo ou não? 3 meses. 3 meses? Foi o suficiente. A pra loja ainda entender. existe. Você Ainda que não existe, tá. eu não fiquei. Entendi. Tinha funcionário já lá. Ah, Funcionário, entendi. ela tá rodando até hoje, só Entendi. que quem gerencia é o meu marido. Certo, Entendi. entendi. E aí você começou, esse foi o start, e aí como você pegou esse cliente que você já trabalhava, os demais, e como surgiram outros, assim? Era isso que eu ia falar. Eu queria que você perguntasse primeiro. Ah, não, tá ótimo, então estamos alinhados, tá ok. E aí eu vou falar de um assunto muito especial que vai, assim, ser importante para vocês até também. Legal. Que é o favor. digital. Ah, sim. Porque eu comecei, eu não tinha estrutura física, não tinha escritório. Eu trabalhava dentro da minha casa, tinha o meu notebook e a estagiária usava o notebook dela e trabalhava da casa dela. Sim. Não tinha nada. Sim. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer essa empresa crescer? Eu fui para a única coisa que eu tinha, a internet. A internet. É. E aí, o que eu fiz? Eu fui na internet e fiz um storytelling do que estava acontecendo comigo. Eu contei, essa é a minha história que eu tô contando aqui para vocês, eu contei na internet. Comecei a falar para as pessoas o meu desejo, o que eu queria, qual que era o meu objetivo. E eu ia contando cada passo do que estava acontecendo. Até que eu tomei uma decisão, eu vendi um carro meu, que eu tinha, que inclusive eu contei para vocês, foi o carro que meu marido me deu de presente. Eu vendi o carro que eu tinha e falei, eu vou investir numa estrutura física.
Que era a forma Sim. de eu mostrar para o mundo de que era um negócio sério. Sim. Eu sei que hoje a gente tem muita gente que trabalha home office, né? Que tem empresas dentro de casa. Mas tudo. estabelecer um ponto ali, você entendeu que seria importante para você Pra dar mim, um sim. passo maior ali na sua... Sim. Até para você também atender o público, né? Atender os clientes, Sim. você ter uma conversa e explicar como que funciona o seu trabalho, É valores. que a área contábil, assim, a gente recebe pouquíssimos clientes. É. Mas o que eu pensava naquele momento era a autoridade mesmo. De mostrar que eu tinha um espaço físico, Sim, que eu era uma isso empresa também. séria. Sim. E aí eu comecei na internet. Eu ia lá no Instagram, era o meu, a minha rede principal. E eu contei a minha história. E foi uma coisa muito incrível, porque eu fui contando cada passo do escritório. Eu contratei um arquiteto para montar a estrutura do escritório. Então, eu mostrei o projeto. Gente, o projeto é esse. Aí fui escolher o local. Gente, olha o local que eu E escolhi. ficou um lugar show de bola no negócio. Lá é bem bonito, assim. E aí, cada passo da reforma, eu ia compartilhando. Então, as pessoas, elas viveram aquele momento comigo. Sim. Gente, olha esse piso. O que vocês acham? Qual que eu escolho? Legal. Tudo isso eu fiz na internet. Sim. E aí, quando começou o meu escritório, nesse período, enquanto eu estava montando o escritório, já começaram a aparecer clientes. Sim. Que eram pessoas que eu já conhecia, que às vezes meu amigo, família, tal, que eu nem sabia que tinha empresa, mas que se envolveram na história e foram me passando as empresas. Chegou até eles o vídeo, talvez por Isso. outros... Não, já estavam na minha rede, Sim. né? E alguns que estavam na minha rede foram indicando outras pessoas. Sim. Eu só sei que, assim, foi uma correria louca, porque de dia eu tava montando um escritório, indo atrás de coisa de reforma, ainda trabalhava, e eu ainda fazia várias reuniões tentando captar clientes. Sim. Que pessoas da internet iam me indicando. A gente foi 3 meses nessa loucura, aí a gente montou a nossa estrutura, mas em 17 meses, de 7 clientes, que era aqueles 6 e aquele mais um, que era o meu empregador, nós chegamos a 70 clientes. Caramba. Foi, assim, muito rápido. Mas a única ferramenta que eu utilizei para esse crescimento foi a internet. Legal, a divulgação é... E antes de entrar nessa parte de clientela sua, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, de clientela, né? Você falou que não necessariamente o número é importante para o seu ramo ou não? Talvez seja a qualidade. Então, talvez você não precisa ter, 500 clientes, pode ter ali 20 que os caras são estourados. Tem relação nisso? No começo, sim, a gente chama de ticket médio, né? Quando você Sim. tem um ticket médio baixo ou alto. Na contabilidade, a nossa receita ela é recorrente, ou seja, a gente recebe todo mês aquele valor do cliente. Uhum. E isso dá um pouco de segurança para a gente poder investir e saber no que a gente vai aplicar Sim. o dinheiro. Quanto mais você tem clientes maiores, você tem maiores responsabilidades, mas nem sempre você tem mais trabalho. Às vezes um que paga pouco, ele dá mais trabalho do que paga muito. Porque aí você tem que... Tudo depende da educação, Sim. na verdade, né? Porque tem empresários que eles não têm uma educação gerencial, uma educação empresarial, então eles dão mais trabalho. Mas tem empresas que são grandes e o cara já tá anos luz. Frente, né? Então ele já traz o negócio meio pronto pra gente. Mastigado. Mas o meu começo, eu não escolhia. Sim, Que vinha... o que vinha a gente tá pegando. Por isso que teve esse aumento muito rápido. Hoje eu já seleciono mais. Entendi. Eu vejo empresas, assim, tem empresas que eu olho e falo assim, olha, infelizmente eu não consigo te atender. Não porque eu não tenho capacidade, mas porque ele é tão desorganizado que o meu serviço vai ser irrelevante. Vai te dar tanto trabalho que às vezes não consegue atender os outros. Nem é assim o problema do trabalho. Também tem isso, né? Porque aí é o tempo que você vai gastar, você poderia estar atendendo o outro ali que de Exato. repente dá um retorno mais rápido. Não sei. Exato. É porque o tempo é o nosso ativo. Sim. Né? Sim. Como contador, é o nosso tempo. Em prestação de serviço é assim, né? É o nosso tempo que vale. Então, assim, às vezes tem clientes que ele toma tanto o nosso tempo que o que ele paga não vale. Sim. Mas tem a questão também da desorganização. Hoje o empresário ele tem uma coisa na cabeça. Quanto menos dinheiro der para o governo, melhor. Melhor. Só que nem sempre é isso que vai te dar dinheiro. Não pagar o governo. Não. Às vezes você paga o governo e você tem mais dinheiro do que se você não pagasse. Sim, com certeza. E isso é a estratégia do contador. De mostrar quais são os benefícios. Também tem essa questão de caráter, né? Porque eu acho que o seu ramo é um ramo que dá pra... Na verdade, eu acho que devem ter empresas que te procuram pra tentar fugir ali do imposto, mas até, de repente, burlando alguma coisa ali, de certa forma também, né? Muito. Porque eu acho que dá pra fugir, assim, mas de uma via correta, né? Mas eu acho que também dá pra você sair dela também, né? Sim, a gente tem formas de a gente pagar menos imposto de forma legal.
Sim, existem. sim. Só que eu vou te falar que a maioria não quer Não nem a busca forma isso, legal. né? Essa semana aconteceu uma coisa bem engraçada, compartilhar com vocês. Começou a tocar meu telefone num prefixo do exterior. E ficou tocando. Eu falei, cara, telefone não identificado. Do exterior, eu falei, não vou atender, né, cara? Quem que eu conheço lá? Eu acho que Não teria ninguém. não sabia nem qual era o prefixo. Só que o nome aparecia Anjo Gabriel. Ô, louco. Falei, mas por que o anjo tá me ligando, né? Tudo bem. Mas eu não atendi, porque não conheço, não atendi. Até que ele me mandou uma mensagem. Falou, eu queria falar com você, me indicaram você como contadora. Aí eu falei, não, agora eu vou atender. Faz mais sentido. Agora já tem um... E aí ele me ligou e eu atendi. E aí ele me falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz empresa fantasma? Falei, gente, o Anjo Gabriel... O anjo. Mas é isso, Por isso as que pessoas... é o codinome. Anjo Gabriel. As pessoas às vezes veem o contador como uma via de burlar o governo. E a gente consegue. Mas só que tem muita coisa em jogo, né? Eu tenho um CRC, que é o nosso registro. Você tem a responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade com o órgão de contabilidade que se eu não cumprir, eu posso perder o meu registro e eu não posso operar. Então, assim, é o meu trabalho que está em jogo. Né? Então, assim, existe realmente a possibilidade? Existe. Mas só que existem formas viáveis de você chegar lá sem precisar burlar o governo. Tá, sim. Eu acho que antes a gente tava numa linha legal que você veio de internet, aí eu te interrompi, a gente entrou nessa parte de cliente. Qual foi o feeling que você teve ali além da internet, mas você teve alguém para te ajudar? Porque ir pra internet hoje não é fácil, né? Tem aquela coisa de criar conteúdo, de postar diariamente, toda hora, de fazer uma coisa que a pessoa queira ver, queira assistir. Como que você fez isso? Você mesmo foi por sua conta? O que você fez para chegar nesse ponto seu de que você tá hoje tão forte na internet? Como que... Eu acho que ninguém começa do nada, assim, vozes da minha cabeça, Sim. né? Eu sempre tive muita facilidade com a comunicação e eu acho que isso é um pouco da igreja, né? Também. A gente que veio da igreja, a gente tem um pouco de mais facilidade com a comunicação, porque a igreja meio que facilita isso pra gente, né? A gente tá lá na frente falando e tal. Então eu já tinha essa facilidade, mas eu procurei alguns cursos. Entendi. De posicionamento digital, de como que funcionava o engajamento na internet, quais são as coisas que as pessoas gostam na internet. Então, eu fui estratégica, eu fui utilizando ferramentas. E a minha maior ferramenta para aquele momento era o storytelling. De eu construir uma história em que as pessoas se vissem dentro da minha história. Sua história. Sim. Então, eu fui contando cada passo de tudo que estava acontecendo para que as pessoas engajassem com o meu conteúdo. E uma coisa para mim que fez muita diferença foi fazer parceria com pessoas. Que hoje vocês têm um podcast, vocês sabem que eu também tenho um. E aí o podcast também foi me trazendo pessoas para minha rede, que foram clientes que foram entrando, ou pessoas que foram me dando oportunidades de palestra, entrevistas e tal. E tudo isso foi gerando autoridade, que foi trazendo mais público para minha rede. Sim. Mas a internet, ele não é um bicho de 7 cabeças, cara. É que muita gente, ela tem, não vou dizer que medo, mas eles têm muito receio por conta do julgamento das pessoas. Sim. Pessoas que não pagam suas contas, pessoas que não influenciam em nada na sua vida, pessoas geralmente com menos influência, menos dinheiro, menos resultado que você, mas que elas se incomodam por quê? Porque elas veem que você está crescendo, que você está saindo da bolha delas e elas querem te puxar de volta. Não, volta aqui pra bolha. Eu tô aqui, por que você vai pra lá? Né? É meio que assim, como se fosse um elástico mesmo. Você vai saindo da bolha e a pessoa vai te segurando. Aí você tem um momento que você tem que decidir. Ou você solta e voa, ou então a pessoa que solta e você se lasca. Então, esse é o maior problema na internet. As pessoas não conseguirem lidar com esse julgamento. Mas eu acho que é fácil de você lidar quando você olha a situação. Mas esse julgamento tá junto com um ciúme, uma inveja, alguma coisa assim? Eu não vou dizer que é uma maldade proposital. É como se fosse algo do ser humano, entendeu? Fala assim, por que você tem que crescer se você conviveu a vida toda comigo e eu tô aqui e você vai pra lá? Por quê? Mas eu acho que também isso é muito de objetivos. Tipo assim, a gente vai falar um pouquinho do seu podcast, mas um exemplo o seu objetivo foi criar um podcast, não sei se me corrija se eu estiver errado, na sua área de contabilidade e tudo mais. Falar de negócios, né? Isso, então, assim, quem olha de fora, vai falar, não, pra que você vai fazer um podcast? Tipo, você já tem sua empresa e tal, por que você quer se meter nesse negócio? A pessoa não entende que é um sonho seu, uma vontade sua, que a partir dali você pode conhecer outras pessoas, você pode ter outros clientes. Tal. Então, é questão de objetivo. Não é o objetivo da pessoa, ela não vai entender
Por que você tá se esforçando? E às nesse vezes ela já não sentido? ficou satisfeita com a sua empresa. Ainda você montando um tem podcast junto tudo e falar, isso, bicho, Sim. aí complicou. Tá Agora querendo ficou... inventar, então. Às vezes a pessoa ela aceita o sucesso, até acho que o Leandro Carnal que fala isso, ela aceita o sucesso de quem tá longe. Então, pô, sei lá, o cara virou jogador de futebol, o Neymar, por exemplo. Meu, eu não ligo o Neymar, nem conheço o Neymar. Nem conheço. Mas e se o Neymar fosse meu amigo? Tipo, o cara que nasceu comigo ali do lado, na minha rua. Será que eu ia aceitar ele ser o Neymar que ele é hoje, entendeu? Será que Então, nem tem pensar por que não me ajudou também? Não tipo me assim, levou pra então a gente teste, aceita sei o lá. sucesso de quem tá longe, mas de quem tá perto é mais difícil, né? Eu tenho, assim, uma teoria, que talvez sejam vozes na minha cabeça, mas as pessoas, elas aceitam o seu sucesso até que você não passa delas, né? Quando você começa a passar do limite ali delas, isso começa a incomodar. Sim. E aí elas... E é um processo, vocês vão perceber isso, é um processo. Primeiro, elas te ridicularizam. É o primeiro ponto, elas vão te ridicularizar. Aí tem a sua decisão, você para ou não. Se você parar, acabou ali. Não vão mais te ridicularizar. Mas se você segue, o próximo passo vai ser... As pessoas vão se acostumar. Vão se acostumar. Se você para, elas vão te cobrar. Ué, por que você parou? Aquelas que estavam te aconteceu? ridicularizando. Mas esse te questionar por que você parou, não é porque ela tá... Você devia continuar. Porque ela fala assim, realmente eu tinha razão. Sim, sim. Ela quer ter a razão. Mas se você continuar, o próximo passo vai ser elas sentirem falta. Sentir falta daquele conteúdo. Então, quando você tá fazendo, ela tá vendo, elas começam a sentir falta. E aí você começa a ter resultado, e aí o próximo passo é... Como que você fez pra conseguir? Essa é a linha do posicionamento digital, do que a gente faz na internet. As pessoas primeiro se ridicularizam, elas se acostumam, elas te questionam se você para e depois começam a te perguntar como que você teve resultado. Legal. Nesse meio tempo também tem, vocês estão fazendo e tal, mas, não tô vendo resultado, vocês só vão fazer isso e tal, tá estagnado, tá fazendo, mas não tá virando. Fica meio que tipo, sei lá, assim. Mas é complicado, né? Mas assim, o resultado... Eu já vi bastante gente, depois que a gente começou, falar, já tive vontade de abrir um podcast. E eu penso, mano, a gente já começou, sabe? Tipo, tem muito por aí, já ouvimos bastante também. O que mais tem é podcast, o que vocês vão fazer com mais um? Não, eu sempre tive vontade, assistia bastante, eu falei, não, eu vou começar. E aí você ouve de pessoas que sempre tive vontade e eu já falei isso um dia e eu comecei. Sim. Meu e primo essa é a começou, diferença das pessoas que têm resultado, né? É a ação. É o fato de Porque começar. vontade todo mundo tem, mas e a coragem de começar? De investir tempo? Essa é a diferença. Às vezes as pessoas olham, assistem, devem de repente assistir assim e falam, o pessoal, ele já tem tudo isso, pra ele estava fácil e tal, mas não sabe o que é a correria, o que é o estresse, o tempo. Por mais que a gente talvez não tenha ainda a estrutura ideal, perto dos podcasts grandes, né? Mas tem uma estrutura por trás. E tem investimento, né? Por menor que seja, mas tem todo um trabalho. Um custo, uma demanda, uma dificuldade, né? Dentro da estrutura, né? Que a gente... Sim. É meio complicado, né? E quem tá de fora não entende, né? Por que tudo isso está acontecendo. Mas vocês vão sentir, já devem estar sentindo, que tem a questão da visibilidade, da autoridade, mas também tem um aprendizado. Cada entrevistado que vocês terão aqui... A gente aprende uma coisa nova. Vai deixar uma coisa diferente, que vai construir a vida de vocês. Verdade. Então, e quem tá de fora não entende isso. Sim. Só quem tá dentro mesmo. E é isso que a gente vai receber, que a gente quer levar pro público que tá assistindo a gente. O que a gente tá aprendendo aqui, a gente tá passando pra todo mundo, porque a gente quer que... Tudo novo pra gente e pra quem tá assistindo pra quem tá assistindo também. Então, é isso que a gente quer. A gente quer trazer um conteúdo de pessoas... Não nada específico, mas de pessoas que nos tragam histórias mesmo de superação, exatamente. E aí você falou, motivação. Jean, talvez a gente não tenha uma estrutura de um podcast grande e tal, mas talvez vocês conectem com pessoas que precisam do conteúdo de vocês, porque elas se sentem mais próximas da realidade de vocês. Né? Sim. E um podcast grande não traz talvez uma realidade. Né? Você vai lá num podcast do Thiago Nigro e tal, você aprende muita coisa, mas você vê que é uma realidade bem distante. É verdade. E aí tem pessoas que elas gostam de estar perto, né, de um conteúdo, de se conectar com conteúdos que estão perto da realidade, para ela poder crescer no passo a passo, não ficar mirando lá em cima, que você acaba fazendo dívida, se envolvendo com coisas que não vai fazer você chegar lá. É verdade. Só vai reduzir o tempo ali, só vai diminuir o tempo que você poderia chegar no sucesso. É verdade.
Até para outras pessoas que querem começar também, né? Porque, por exemplo... É um lugar para dar voz também, né? Eu chego pro Jean e falo, Jean, vamos começar um podcast e tal, e a gente olhar só para quem tá grande lá e falar, não, mas espera aí, eles já têm toda uma estrutura e tal, o que a gente vai fazer? Então, acho que, de repente, quem assiste a gente também fala, não, eles estão começando, eles tiveram esse start, de repente a gente consegue começar também. Talvez não um podcast, mas, tipo, quando eu vi os convidados, eles tiveram toda essa história, teve todo um começo... Trabalhou em casa, com contabilidade e tal. Então, eu vou conseguir abrir meu negócio trabalhando aqui de casa. É isso mesmo. Entendeu? Acho muito legal. Muito importante. E seguindo, eu queria trazer um pouco, né? Como você falou, toda a sua trajetória de empreender e tal. Como que é para você ser mulher e empreender a captação de clientes? Tem alguma dificuldade? O que você tem que... Alguma barreira que você tenha que passar ali por ela, quebrar como mulher? Hoje, acho assim, as dificuldades são outras, na verdade, né? O começo para captação de cliente foi muito, muito difícil e a minha forma de captação foi a internet total, não tinha outra forma. Sim. Mas conforme os clientes vão entrando, como o meu trabalho é de recorrência, aí o foco não é mais a captação de clientes, mas é uma prestação de serviço de qualidade. Sim. Porque a minha área contábil é uma área de confiança. Então, as pessoas que vêm, ou elas me conhecem, ou conhecem alguém que indicou. Uhum. Então, um trabalho de qualidade vai me fazer indicação de outros clientes. Hoje, eu já estou num momento diferente. O nosso foco não é buscar clientes. O nosso foco é arrumar a nossa casa para receber clientes. Sim. Porque hoje, assim, pelo menos no meu Instagram, o Instagram do escritório, o nosso telefone, os nossos meios de comunicação já trazem esses clientes que a gente precisa. A gente não precisa ser ativo na busca de clientes. Sim. Só que quanto mais você vai crescendo, vai aumentando mais o trabalho. Se você não tiver uma estrutura organizada, você vai perdendo os que você já tem, por falta de organização. Então, hoje o meu maior desafio é esse. É organizar a minha casa, o meu escritório, para receber mais empresas de uma forma que eu não precise dispor de tanto investimento e consiga atender. E aí vem a parte da automação, que é a parte de você ter tecnologia para substituir pessoas. Uhum. Que a gente fala de escala, né? Você conseguir uma escala e você atender mais pessoas com menos recursos. Certo. Então, e isso a gente conta com a tecnologia. Então, vou dar um exemplo básico, por exemplo. A gente tem uma tecnologia hoje que chama gestão de tarefas. Esse gestor de tarefas, quando entra um cliente novo, a gente cadastra nessa tecnologia. Então, eu cadastro lá a empresa do Jean, e aí eu coloco lá o CNPJ, tá, as informações, e qual é a sua tributação, ou seja, que tipo de empresa que você é. Você é do Simples Nacional? Então, ele já lista para mim quais são as atividades que eu tenho e quais são os vencimentos de cada atividade. Sim. E aí, isso fica registrado lá no meu sistema e aí eu direciono para os meus funcionários. Dentro dessa tecnologia, quando o funcionário ele chega, né, para trabalhar, ele abre essa tecnologia, ele sabe o que ele tem que fazer hoje, se tá para vencer, quando vai vencer. E ele, enquanto ele não anexar na tecnologia, na nossa tecnologia, o documento que finaliza essa tarefa, a tarefa fica apitando lá, tá atrasado. Então, por exemplo, uma guia de imposto. Enquanto ele não colocar a guia lá dentro, ele não finaliza a tarefa. Uhum. Quando ele coloca, finaliza a tarefa. O que isso traz de benefício? A gente consegue atender mais pessoas, porque esse trabalho, ele organiza nossas tarefas. A gente não fica se preocupando, o que eu vou fazer hoje e tal. Então, ele organiza os nossos vencimentos. Eu consigo monitorar o desempenho da equipe e consigo ver quantos mais clientes a gente consegue atender. Então, essa tecnologia vai ajudando a gente. E você me fez uma pergunta específica com relação a eu ser mulher, né? Sim. E conseguir... Vocês são em maioria feminina? Todas mulheres. Todas mulheres? Todas mulheres. Que legal. Não tem nenhum homem. Entendi. O único homem que a gente tem é de parceiros, né? Por exemplo, o rapaz da tecnologia. Sim. Não trabalha lá dentro, mas no né? escritório mesmo, o que vocês fazem Só são mulheres. E aí, essa parte que eu falei pra vocês da tecnologia acaba ajudando eu ter mais tempo. Porque eu consigo controlar melhor o escritório, gerenciar de qualquer lugar, inclusive. E evitar erros também, né? Deixar passar batido alguma coisa, né? Que são coisas importantes. Por exemplo, a nossa tecnologia, ela não permite que eu dê uma baixa numa tarefa com uma guia de outro cliente. Por exemplo, a sua empresa é Jean da Silva e tal. Se eu colocar Giovanni, a guia do Giovanni, ela não aceita. Porque ela lê que legal. Tá na tarefa diferente. Tá no lugar errado ali. Então, a gente evita erros, evita desconforto com o cliente. Torna o processo inteligente, mais seguro, né? Exatamente. Então, hoje, meu maior aliado é a tecnologia. Mas, como mulher, eu sinto, assim, que
a gente tem vários pratos para equilibrar. Então, eu tenho que dar atenção pro marido, eu tenho que ver a minha filha, e a escola de filho, e é a academia, e é o cuidado pessoal. É muita coisa para cuidar. Sim. Então, é como se a gente estivesse equilibrando vários pratos. Só que você não consegue equilibrar todos de uma vez. Sim. Tem momento que eu vou estar mais focada no trabalho, tem momento que eu vou estar mais focada na família, tem momento que eu vou estar focada mais no meu pessoal. Hoje mesmo, eu acho que faz mais de mês que eu não consigo ir pra academia. Porque o meu foco, como tá entrando muito cliente, graças a Deus, é estruturar a casa. Sim. Porque senão a gente vai começar a perder cliente. Então, Vai pegar os novos e começar a deixar os que já estão... Exatamente. Tirar a atenção que hoje você dá para eles. Né? Exatamente. Então, o meu foco nesse último mês, eu fiz meio que uma auditoria na minha empresa para tentar entender o tempo de trabalho de cada colaborador e tentar entender quais são as tarefas que cada um executa para ver quanto mais empresas a gente consegue atender com o pessoal que a gente tem. Então, é isso. Ser mulher é isso. É você equilibrar pratos. Sim. Né? Equilibrar pratos. E tem momento que o marido fica com raiva, porque você só trabalha, né? E assim. E aí a gente vai equilibrando. E tem hora que eu falo, gente, ó, vocês cuidam aí, hoje eu vou trabalhar mais tarde, que eu vou passar amanhã com meu marido. Sim. Vai equilibrando pra gente conseguir dar conta. Porque dar conta totalmente de tudo a gente Não dá. Não dá. Mas a gente tem que ir administrando. Então, além da tecnologia, que é o meu aliado, o meu segundo aliado, que é uma atitude, é delegar as tarefas. Sim. Então, tarefas que eu sei que não precisam de mim, se não vai comprometer o meu orçamento, eu delego. Sim. Por exemplo, a minha casa, hoje eu tenho uma pessoa que cuida da limpeza, da roupa e tal. Porque eu não tenho tempo. Sim. E é uma tarefa que não precisa de mim. Outra pessoa pode executar. Que tiraria um tempo que você pode investir em outro lugar. Exatamente. Eu ganho muito mais dinheiro no escritório do que lavando roupa. Né? Sim. Então, é isso que eu analiso. O que eu tô ganhando aqui? Eu consigo delegar essa tarefa? Ah, consigo. Quanto eu vou gastar? Isso vai me descapitalizar? Ah, não. Então eu delego. É isso que eu tenho feito. Você já trabalhou teve clientes grandes, assim, empresas grandes como cliente? Conhecidas, assim, ou como que é? Hoje a gente atende alguns conhecidos, mas assim, depende do ramo para dizer o que é conhecido. Sim. Hoje a gente atende, por exemplo, alguns artistas. A gente atende o grupo Vocal Livre, que eu não sei se vocês conhecem. Né? Nós fazemos a contabilidade deles, fazemos da gravadora deles, que é a gravadora Ventania. Legal. E a gente tem alguns conhecidos, né, na área empresarial. Sim. Que tem a Copernutri, que era o meu empregador, que é essa empresa de medicamentos, que em São Paulo eles são o único atacadista. Copernutri? Copernutri é uma empresa de medicamentos para animais. Legal. Então, essa área de medicamentos de animais, ela é muito fechada. Como se fosse franquia. Sim. Só que a indústria, que é a Pfizer, que para cachorros chama os Zoetis, ela distribui um perímetro. Então, em São Paulo é a Copernutri. Tá. Aí, no interior, é outra empresa. Então, a Copernutri, ela atende todos os pet shops de São Paulo. Entendi. Todos. Todos os pet shops são muita clientes coisa, deles. né? Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa. Então, é um cliente muito grande, que é o meu empregador. A gente tem hoje também a Full Cycle, que é uma empresa de tecnologia, que agora está se tornando faculdade, que são cursos digitais. É uma empresa bem grande, assim, bem conhecida no ramo da tecnologia. Legal. Quem é da tecnologia conhece. Então, assim, são as principais que a gente atende. E tem pessoas, assim, bem influentes na internet que talvez não sejam conhecidos de todos, né? Mas que faz parte ali do nosso meio. Não, legal. Porque um escritório hoje de contabilidade com 7 pessoas, eu não sei, né? Não tenho muito conhecimento, mas eu imagino que seja um escritório que... Porque 7 pessoas não parece bastante gente, assim, pra... Sim, a gente atende mais de 100 empresas hoje. Ah, sim. Então, assim, é um número relativamente grande. Grande, né? Agora pareceu pouco agora. Pareceu pouco, Porque quando eu falei 70, né? Que a gente começou com 70, mas assim, as empresas vão saindo. Sim. Você não começa com um cliente, ele fica nem sempre anos com você. Sim. Porque tem gente que tem muitos sonhos, abre uma empresa, mas ela não consegue, aí falha, fecha, sai, não consegue pagar. Tem a questão da inadimplência. Eu sou uma pessoa que eu não lido bem com a inadimplência, porque eu acho que prestação de serviço, se você tá fazendo, você tem que receber. Sim, entendeu? exatamente. Não tem essa. É verdade. Então, dá 3 meses que o cliente não tá pagando, eu já desligo. Então, essa é uma conduta nossa. Então, hoje, do começo até agora, a gente já atendeu mais de 250 empresas, mas hoje nós temos 100. Então, quer dizer, todo esse resto foram pessoas que eu demiti porque não pagaram ou empresas que não deu certo. Sim. Eu posso dizer que alguns saíram por insatisfação? Sim, é bem não pouco. Não dá pra agradar 100%, não vai né? agradar todo mundo. E no começo eu ficava pilhada, sabe? Eu falei, caramba, o que eu fiz de errado? Mas hoje eu entendo que não é o que eu fiz de errado.
mas que as pessoas elas se conectam com os princípios dela. E às vezes o meu princípio não agradou. Sim, então sim. hoje eu já não fico mais pilhada. Eu falo, não tem, vai com Deus. Faz parte do mercado ali, né? E hoje a gente tem empresas mais complexas, né? No começo, eu pegava empresas mais simples, talvez pelo posicionamento que eu tinha ali na internet, as pessoas saberem que eu sou iniciante. Hoje já não. Eu já pego empresas mais complexas. A gente acabou de Maior pegar porte, né? isso, um grupo de odontologia, que é a maior rede não, vou falar assim, é o maior prestador de serviço na área de odontologia da Zona Leste, que é a Alegra, que é uma empresa grande, que atende artistas e tal. Então, eles têm 4 unidades, a gente faz a contabilidade deles. Estou pegando também agora uma empresa lá do Brás que é na área de tecidos, que é uma empresa grande, diamante no Mercado Livre. Sim. Então, assim, hoje as complexidades são maiores. Então, a gente tem maiores trabalhos, maior demanda de trabalho. Sim, e vocês nesse trabalho, além de vocês fazerem imposto, essas coisas, que não é só isso, né? Entra alguma consultoria para a empresa também, de certa forma, ou não? Não é, como eu te falei, não é o nosso foco, só trazem dados, né, na verdade. Né? O que a gente faz, o nosso trabalho como contador, que poucas pessoas sabem, mas ele é tão importante para o empresário que ele não tem ideia. É muito importante. Porque imagine você, Jean e Giovanni, vocês têm uma empresa, para você tomar uma decisão de eu posso contratar um funcionário agora? Eu posso comprar uma máquina agora? Eu posso investir nisso? Será que eu tenho dinheiro para isso? E o empresário, o que ele olha? O banco. Será que eu tenho dinheiro? Tenho dinheiro que eu vou fazer. Deixa eu ver se tem uma sobrinha. Acho que dá para pegar, né? Mas só que não é assim. Tem muitas outras coisas. Você tem que ter a previsão do seu futuro para saber se aquela máquina vai te dar um retorno. Se aquele funcionário vai te dar um retorno. E o que a contabilidade faz é exatamente isso. Ela pega os dados, ela aplica de forma que os relatórios eles não saem só de presente. Eles saem do futuro. De quanto você vai ter gasto e retorno com o que você investiu naquele momento. E aí eu digo para você, olha, você consegue fazer isso ou você não consegue. Esse é o momento, esse não é o momento. Sim. Então, olha a importância do contador. Então, essa consultoria faz parte do nosso trabalho. Só que as pessoas procuram um contador para quê? Para registrar um funcionário, para emitir a guia do imposto. Mas o trabalho do contador é muito maior. Mas por que o contador, nem todo contador faz isso? E aí existem 2 coisas que podem acontecer. Ou ele não quer mesmo, ele não se interessa em ver as empresas crescendo, ou o próprio empresário não fornece dados suficientes para a gente dar essa informação. Entendi. São empresas que sonegam, ou seja, vende e não emite nota. Não tem como a gente ter controle. Saber omite, quanto... né? Você não sabe quanto ele vendeu de verdade. É verdade. Como é que a gente vai ter um parâmetro? Então, se ele não trouxer todas as informações de forma formal, comprar com nota, vender tudo com nota, a gente não consegue dar parâmetro. Sim. E aí vem aquele fator que eu falei para você, que o fato de você pagar um imposto para o governo, às vezes vai te trazer mais lucro do que não pagar. Sim. Porque se você não declara tudo que você faz, tudo que você vende, todo o dinheiro que você ganha, você não consegue ter relatório com base real, com base segura para você tomar decisão. E aí você não paga o governo porque você declara menos e aí você toma a decisão errada e falha. Agora, se você declara tudo, se você compra tudo com nota, você tem informação real do que você realmente pode fazer com aquele negócio. Sim. E é por isso que o contador não falha. Certo. Sim. Porque como ele já faz isso para as empresas, ele tem que ser o exemplo. Sim, com então, certeza. tudo que ele faz, ele declara. Toda despesa, ele pega a nota. Então, ele consegue ter, assim, a dimensão real do negócio dele. O que eu posso investir? Essa é a importância de você estar legalizado com o governo. E falando um pouco sobre a sua empresa ainda, na verdade, sobre você diretamente, qual que é o seu objetivo, assim? Como que você espera chegar em que ponto, assim, da sua carreira? Como empresa, assim, como é o nome da empresa mesmo? Punks. Punks. Comentei com você, né? Que é prosperidade, sim. Atitude e motivação. Legal. Então, em que ponto você espera chegar? Não, eu quero ver a Punks chegar nesse nível aqui. Eu quero alcançar tal empresa. Como que tá essa visão de futuro com relação à sua empresa? Hoje, assim, com relação a eu e a empresa, o que eu quero é que a empresa me dê renda suficiente para que quando eu chegar aos 55 anos eu não precise mais trabalhar. Certo. Que ela me dê um retorno que eu consiga repassar tudo que eu faço hoje e eu quero ficar em casa. Sim. Essa é a minha intenção. Mas para que isso aconteça, a empresa precisa crescer. Sim. Não precisar mais de mim.
Então, hoje a minha filha, que tem 22 anos, a mais velha, ela faz contábeis, né? Isso é uma coisa que eu já alinhei com ela. Que quando eu parar, ela que vai assumir como gestora principal, né? Mas eu tenho treinado a equipe que eu tenho lá hoje, que apesar de pequena, mas eles já sabem que conforme a empresa for crescendo, eles serão os gestores dos próximos que vão entrar. Então, eles já sabem disso. Inclusive, aquela primeira estagiária que eu comentei com vocês, hoje ela trabalha na área de departamento pessoal. E as pessoas que vão entrando naquela área, ela é gestora. Sim, então, legal. realmente, ela foi crescendo conforme isso é bom. tá comigo até hoje. Então, assim, o meu desejo com relação à empresa é que a empresa cresça. Não vou dizer assim, eu quero ser uma empresa com 100 funcionários. Eu não tenho limite. Para mim, enquanto ela for crescendo, vai crescendo. Sim. Não tenho limite para o meu negócio. Mas é que eu tenha renda suficiente para que eu consiga parar com tranquilidade e que as pessoas que trabalham ali dentro também tenham qualidade de vida. Sim. Porque eu não penso só em mim, né? Eu quero parar de trabalhar, quero ter minha renda, mas eu quero que as pessoas ali tenham qualidade de vida. Cara, isso é uma coisa muito gostosa. Sim. É você olhar um funcionário crescer através do recurso que você gerou. E o funcionário satisfeito ali e Sim, tal, trabalhando. ele é agradecido. E ele trabalha até com melhor, vontade. né? Isso, é. A minha irmã, por exemplo, ela trabalhou a vida inteira na área financeira. E aí, quando eu montei o meu escritório, ela não começou comigo. Foi bem na época da pandemia. Ela fazia máscara. Essas máscaras que a gente usava na pandemia. E ela ganhou muito dinheiro com isso. Porque a gente não achava máscara nos comércios, né? Então, ela fazia de tecido. Ela chegava a ganhar 5 mil reais por mês vendendo máscara. Ela ganhou muito dinheiro. Mas ela morava em Recife, né? E em Recife ela estava com uma condição muito ruim financeira. Muito ruim. Quando ela veio para São Paulo, que já foi bem no começo da pandemia, ela ganhou dinheiro com as máscaras. Mas aí as máscaras caíram, né? Não teve mais essa venda. E aí eu falei para minha irmã, olha, faz esse curso. Ela sempre trabalhou na área financeira, mas ela não tinha ideia de como o financeiro poderia ser aplicado de forma de produto dentro de uma contabilidade. Falei, faz esse curso que a gente vai oferecer esse serviço dentro da contabilidade. Quando você estiver pronta, aí eu vou começar a oferecer, que é o serviço de BPO financeiro. O BPO é uma sigla para Business Process Outsourcing, que é terceirização de processos de negócios. Então, você tem uma empresa, você tem poucos funcionários, mas tem um setor ali que você queria terceirizar. Você não quer contratar um funcionário para fazer. Porque talvez o dinheiro é muito para você contratar, a demanda é pouca, você contrata um terceiro para fazer. Então, a gente tem esse produto lá, mais para a parte financeira. Então, você tem uma empresa que quem faz o financeiro é você. Você que paga as contas, você que faz as compras e tal. Então, você consegue terceirizar isso com a gente faz toda essa parte, você paga menos do que se fosse para pagar para um funcionário. Mesmo. E aí, ela foi aprendendo e tal, e quando ela falou, terminei o curso, eu falei, agora eu vou começar a ofertar. E aí, a gente começou a pegar clientes nessa área. Hoje, a gente tem clientes que a gente tem esse produto, clientes até relevantes. E a minha irmã, ela saiu de uma situação, assim, hiper difícil lá no Recife. Morava num lugar que chegava água de 15 em 15 dias, cara. Sabe o que é isso? 15 em 15 dias você tomando banho de balde, lavando louça com canequinha. 15 dias. Era uma situação muito difícil. E eu falei, eu não quero a minha irmã desse jeito, cara. Só quando ela chegou em São Paulo, começou a pandemia. Ela ficou meio travada. E aí, quando eu consegui o cliente, que ela veio pro escritório, pra mim foi a maior felicidade que eu tinha. Satisfação incrível. Porque eu conseguia dar um salário pra minha irmã, pra ela ter ali a renda dela. Hoje, a minha irmã alugou uma casa na rua de cima do escritório. Legal. Ela vem andando pro escritório 5 minutos. Mora mais perto que eu até, né? E ela tem ali a renda dela. Ganha bem mais do que ela ganhava lá em Recife. Então, assim, essa satisfação pra mim não tem preço. Legal. Não tem preço. Eu acho que é o desejo de todo mundo. Quando começa alguma coisa, eu vou ajudar minha família. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ajudar minha família. Isso aqui pode proporcionar isso, pode fazer aquilo, né? Mas nem sempre dá certo, viu? Porque eu, por exemplo, já tive experiências ruins. E eu posso falar porque são meus filhos, por exemplo. A minha filha trabalhou um tempo comigo, não deu certo. Aí meu filho trabalhou comigo, não deu certo. Eu trabalhei com meu marido, não deu certo. Então, depende muito. Ah, sim, não, isso com certeza. A questão de ajudar trabalhar no financeiro, junto e tal, mas fala. ajudar no financeiro, Sim, Tipo, eu vou fazer meu negócio... Tipo, eu vou ter um negócio aqui, tocar o meu negócio, que eu vou conseguir ter condições para ajudar minha família. Não no sentido de, tipo, eu vou trazer para trabalhar comigo, mas eu vou poder ajudar. Só que eu tenho um pouco de preconceito com relação a isso, Giovanni. A não ser que seja uma pessoa que não pode trabalhar.
Assim. Então, não, assim, mas é uma ajuda no sentido de... Sim, não é carregar a pessoa, né? Não é. Talvez Que você eu- realizar um sonho de alguém, da sua família. Ó, os meus pais gostariam disso, de uma viagem e tal. Agora eu consigo, tenho condições de oferecer isso aí pra eles. De dar esse presente pra eles. Ajudar nesse sentido, de tipo... Ou de repente até alavancar, você deu uma oportunidade, Isso. então... E a pessoa pega, né? Exatamente, se abraçar. Hoje mesmo, por exemplo, eu pago o plano de saúde da minha mãe. E era uma coisa assim que pra mim era muito distante, porque vocês Sim, sabem que plano de saúde exatamente. para idoso é caro, Sim, né? cara. Caríssimo. Então eu vi a minha mãe usando o serviço Faz público, eu falei, cara, eu sentido. não quero isso pra minha mãe. Sim. Mas a minha mãe, ela não pode mais trabalhar, não Sim. tem mais idade pra trabalhar. Já os meus filhos, a forma que eu educo eles é assim, olha, você quer dinheiro, você quer alguma coisa, eu te dou essa oportunidade. Sim, aí exatamente. você vai e Se busca pela agarrar oportunidade. e ganhar o dinheiro, Ele você vai aprender ter. também o que ele vai... Vai dar valor, né? Exato. Agora, assim, falar, não, toma, eu já tenho esse preconceito, eu não faço. Sim. Até porque amanhã você pode entregar a sua empresa para sua filha e o que você construiu em 15 anos, ela pode acabar em um ano. Né? Exatamente. E não é Tanto- anormal a gente ver isso, na verdade, né? Tanto que a minha filha, ela trabalhou um tempo comigo, não foi legal, mas eu tô sentindo que ela tá mais madura. Sim. Ela foi trabalhar em outras empresas, trabalhando numa multinacional, agora tá trabalhando numa... É uma agência dentro do Airbnb. Sim. Então ela Legal. trabalha lá. Ela, inclusive, trouxe eles como cliente para dentro do escritório, Legal. né? Caramba. Recentemente. Legal. Então eu sinto ela mais madura. Então a gente tá trabalhando isso para que ela faça a sucessão do meu escritório. Mas no começo não foi legal, porque eu não via o valor. Ela não tava sentindo o valor, sim. entendeu? De estar Sim. ali, de ter um emprego, de ter um salário. Sim. Ela não via valor. E hoje já é diferente. Então, assim, mas é realmente gostoso de você poder ajudar as pessoas e ver que é fruto do seu trabalho. Isso é muito bom. Eu queria perguntar para você, uma publicação sua esses dias que você fez, que você coloca cada pessoa ali no que te formou hoje, né? Então, Sim. eu sou isso porque tal pessoa me ajudou. Se eu não tivesse uma gestora, se eu não tivesse um professor ali, mais ou menos nessa linha que você fez, né? Isso. E como que é você hoje como gestor ali para os seus funcionários ali como pessoa? Código de ética, de não ser aquele chefe que o cara fala, putz, você tem que trabalhar hoje, eu vou ver aquela pessoa, tá? Você tenta carrasco, deixar um ambiente leve, é um lugar onde as pessoas, esses seus funcionários, eles... É difícil, você percebe que eles vão trabalhar com prazer, você consegue trazer isso para eles, além de estar ajudando por meio do trabalho, né, da oportunidade. O que você faz para tentar deixar o ambiente ali agradável? Porque hoje é tão ruim trabalhar, né, em algumas empresas, né? É a cultura, né? A cultura que você imprime dentro do negócio, ela vai deixar o ambiente agradável ou não. Então, assim, o trabalho é uma responsabilidade. As pessoas têm que entender que é uma responsabilidade, não é um local para fazer amizades e ser feliz. Não é. É um trabalho. Sim. Então, tem uma linha muito tênue entre você ser um patrão amoroso e você ser um carrasco. Sim. É uma linha muito tênue, porque às vezes você é muito amoroso e você abre demais e a pessoa confunde as coisas. Sim. Então, quais são as atitudes que eu tomo hoje lá no meu escritório para tornar a coisa mais legal? O primeiro, a gente faz o culto uma vez por semana. Legal. Então, esse Diferente. culto, ele é importante não só por conta da religiosidade, tá? Sim. Mas porque, tanto que tem gente lá que não é cristão. É isso que eu ia perguntar, se são da igreja ou não tem relação. Então, nem todo mundo Nem todo é. mundo. Então, por que a gente faz? Esse momento é meio que um momento de entrosamento pessoal. Sim. Então, a gente dá a oportunidade para a pessoa falar o que ela tá passando e a gente ora por aquela pessoa. Então, Legal. ela se sente à vontade de falar dos problemas pessoais, compartilhar. Sim. E a gente consegue entender o momento da pessoa. Então, eu consigo ser mais empática, né? Com aquela pessoa. Então, isso é uma coisa que traz bastante retorno pra gente. Porque a gente vai Você se vê conversando e torna uma o coisa ambiente legal, muda, assim. né? É, isso foi muito importante pra gente. Uma outra coisa que a gente faz lá, a gente não tem... a gente tem uma flexibilidade de horário com relação aos compromissos pessoais. Então, a gente tem um horário de atendimento, desde que tenha alguém no plantão. Se alguém precisa sair no meio do dia, eu preciso na reunião do meu filho. Eu quero viajar nesse feriado. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande e empatia com relação aos objetivos pessoais. Pessoais. E uma das coisas que a gente faz é, na sexta-feira, a gente chama de sexta-feira curta. Então, a sexta-feira, pra gente, funciona até 1 hora para os funcionários. E a gente deixa alguém de plantão até o final do expediente, caso algum cliente precise. Legal. Mas a gente tem uma meta. Olha, vocês precisam terminar esse trabalho até quinta. Sim. Se chegar na sexta e esse trabalho estiver pendente, ninguém sai. Aí Aí você não- vai ficar até o... sim. Então, cria uma colaboração entre eles. Sim. Porque um vai ajudando o outro para acabar o Todo trabalho. mundo vai querer sair, Sim, né? é Todo mundo verdade. quer sair.
E a pessoa consegue Legal. resolver outras coisas. Porque, eu quero fazer uma unha. Cara, fazer uma unha, que diferença vai fazer? Faz muita diferença. Pra uma É mulher, verdade. principalmente. Sim. Eu vou ter o tempo de cuidar de mim, né? Sim. De sair no meio do expediente. Autoestima. Eu vou marcar alguma coisa com meu filho. Sim. Vai ter tempo pra fazer isso. Então, essas são as coisas que, assim, eu entendo que tem... Deixado elas mais à vontade, elas falam que gostam, pelo menos, não sei se elas estão mentindo. Mas elas falam que gostam de Comenta aqui trabalhar se lá. você tá gostando. Já pode desabafar e falar. Mas é o que eu tenho trazido, né? E, assim, o feedback. A gente faz reuniões mensais para falar como que tá o andamento. Eu compartilho muito dos meus objetivos. Então, Legal. por exemplo, no ano retrasado, eu cheguei para elas no começo do ano e falei, gente, eu quero faturar 500 mil esse ano. E eu preciso de vocês pra gente chegar nesse nível, né? 500 mil. Então, a gente foi fazendo ali aquela meta. E aí, elas se sentem parte Sim, do negócio e ficam naquela garra. A gente vai conseguir. Mas sempre condicionado a alguma coisa. Sim. Se vocês ajudarem a gente chegar nessa meta, vai acontecer isso. Sim. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma meta de quantidade de clientes e aumento da receita mensal. E aí eu prometi para elas, olha, se até esse período a gente conseguir, a gente vai ter aumento para todo mundo. Sim. Então, assim, elas Você traz trabalham... o time ali, né? Exato. Você tem que puxar, né? Porque senão vai virar aquele meme lá. Pô, patrão, que carro bonito, carro novo e tal. Você viu? Se você continuar trabalhando desse jeito, ano que vem eu pego um melhor. É bem isso, né? É que Não, as tem que pessoas atrair que todo não mundo, estão na puxar todo gestão não mundo. têm ideia, assim, do que um empresário tem que fazer para conseguir Sim, tudo aquilo, né? E aí, você falando desse meme, tem um outro cara na internet que eu acho bem legal, que as pessoas fazem justamente essas perguntas, né? Eu me sinto muito desconfortável porque o meu chefe ganha 50 mil e eu ganho 2 mil e eu trabalho pra caramba e tem coisa que eu faço que ele nem sabe fazer. Mas, cara, assim, troca de lugar, Sim. então. Sim. Entendeu? Para Sim, de é trabalhar, isso mesmo. pede Tem demissão, isso. começa do zero, fica sem salário durante um tempo. É isso Entendeu? mesmo. O estagiário que não se conforma, né? Com... É verdade. Assim, é um mundo totalmente diferente. E só quem passa que vai entender. Sim. Só que eu acho que a empresa fica um ambiente legal e assim, os funcionários começam a entender melhor como as coisas funcionam e por que aquele teu chefe tem aquele resultado quando eles participam das metas Sim. e dos objetivos, entendeu? Então, hoje, eu trabalhei numa empresa um tempo que foi uma coisa muito engraçada, cara. O filho do dono, ele tinha um carro que tinha um valor menor que o meu. E isso gerava um desconforto muito grande, porque ele comentava com as pessoas, falava assim, o que ela tá fazendo que ela tem essa vida? Só que a pessoa tem que ver o contexto. Eu era funcionária, eu não ganhava muito, só que o carro foi meu marido que me deu, meu marido é empresário, eu trabalho porque eu gosto, meu marido que sustenta a minha casa, eu trabalho porque... Você administra seu dinheiro. o meu dinheiro é só pra mim. Sim. Ela é funcionária, foi pros Estados Unidos, viajou, o que ela tá fazendo? Cara, e o contexto? Sim. E é a mesma coisa na empresa. Hoje eu tenho um carro legal, eu moro numa casa legal, mas e o contexto? Sim. É o escritório que traz toda essa renda? Não, eu tenho um marido. Sim. Meu marido também me sustenta. Sim. Entendeu? Boa parte, né? Eu acho mais de 50% do que a gente tem hoje e do conforto é da renda do meu marido também. Sim. Então, assim, tem que ter tem que envolver os funcionários para eles entenderem como que as coisas funcionam, entendeu? Sim. Mas eu gostei da sua logística de trato com os funcionários ali. Acho que você é o primeiro homem a ser contratado nessa empresa. E você sabe o que é engraçado? Tem uma coisa que eu até esqueci o nome, eu ia comentar que você esqueci o nome. Mas é uma estratégia de você fazer um marketing do seu negócio dentro da rede social de forma que as pessoas se interessem de trabalhar com você. E eu tenho feito isso. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu mostro na internet. Então, Sim, chega na sexta e fala, o pessoal tá saindo mais cedo, tal, tá? Porque a gente tem a sexta curta aqui. Sim. Uma outra coisa legal que a gente tem é comissionamento. Se você indica um cliente, não precisa ir lá fechar e aliciar o cliente. Você só me dá o telefone do cliente. Se a gente fechar com esse cliente, a primeira mensalidade é sua. Caramba, legal. Então, a gente faz um movimento lá. Legal. Chegando no dia que a primeira mensalidade cai na conta, eu saco o dinheiro físico e faço aviãozinho de dinheiro, legal. entendeu? Aí todo mundo, tal, aquela festa. Show, legal, né? Então, isso motiva, Sim, né? E aí, sim. o pessoal que vê de fora, eu recebo muitas mensagens. Quando você for contratar, lembra de mim. Sim. Eu recebo esse tipo de mensagem. E é Legal. legal porque quando a gente vai contratar, a gente tem menos trabalho de achar a gente. É verdade. E fora do trabalho, assim, quem que é a Débora Miranda, assim... Em que momento você aproveita a sua vida com o seu marido, sua família, seus filhos? O que vocês fazem juntos e tal? Como que é a sua vida pessoal nesse sentido, assim?
Não, a minha experiência de vida fora do trabalho é isso. Eu gosto de passear, gosto de viajar. A Giovanni, sabe que essa pergunta me fez refletir, sabe? É, E é difícil de que responder. bom, porque a ideia é um pouco A ideia é essa. A ideia é essa. Você me fez refletir. É difícil eu achar a Débora fora do trabalho É. hoje. Entendeu? A minha vida é o trabalho. Então, os momentos que eu tenho com a minha família, eles são poucos. E isso é um reflexo de quem se dedica a alguma coisa. Como eu falei pra vocês dos pratos, né? Todo negócio, ele exige muito tempo. E o tempo assim que eu tenho com a minha família, com a minha filha, por exemplo, eu tento educar ela de uma forma que ela não passe pelo que eu passei. A minha forma de maternidade com os meus filhos é essa. Eu tento educar eles a serem independentes o máximo que for, a serem estratégicos nas escolhas deles, para que eles não passem pelo que eu passei. Para que eles cheguem mais rápido no objetivo deles. Essa é a Débora como mãe. Agora, a Débora como esposa hoje, né? Eu e meu marido, a gente tem pouco tempo junto. Porque eu sou empresária, ele também é. Sim. né? Sim, fica Então, corrido, né? é muito corrido. O tempo que a gente tem junto é um tempo muito precioso. E isso é muito legal, Sim. porque a gente aproveita muito aqueles momentos, né? Então, a gente aproveita para fazer as coisas que a gente gosta muito. Como eu comentei com vocês, né? A gente não viaja muito junto porque ele não gosta mesmo de viajar. Tem os problemas pessoais dele lá com relação à viagem. Mas eu gosto muito de viajar. Sim. Então, quando eu tenho oportunidade de viajar, eu viajo, mas mais com a minha família, às vezes com meus filhos, com a minha irmã e tal. Sim. Mas quando eu estou com ele, é o momento que a gente faz as coisas que a gente gosta. E o que a gente gosta é sair pra jantar. A gente gosta de jogar juntos, a gente joga baralho, né? Legal. Sim. A Legal. gente joga até apostando e tal. Então Legal. tem aquela competição, É bom. né? E esses momentos são pra fazer as coisas que a gente gosta mesmo. E é legal, né, isso. Mas não tem como você separar. Quem é empresário sabe disso. Não tem como você separar. A Débora empresária e a Débora mãe. Faz um pouco de Fica cada, tudo né? junto. É uma mistura. E você nesse emaranhado, né, de empreender, de marido, filho, tem na igreja, né? Ainda tem igreja. Você tem uma história com igreja também, né, de Sim. conhecimento musical ali, de Eu canto. canto desde os 5 anos. Sim. E eu cantava solo, cantava em grupo e tal. E teve um ano que eu tive uma experiência legal, fui numa igreja, Assembleia de Deus, aqui é perto até da região de vocês, e eu vi eles fazendo uma cantata de Páscoa. Vivo está o nome da cantata. E eu vi aquilo e falei, cara, que coisa sensacional. Aquilo me tocou tanto Sim. que eu falei, eu quero fazer isso. Uhum. E aí eu juntei uma galera e a gente começou a fazer musicais. Né? Legal. Então a gente fazia musical de Páscoa e musical de Natal. E eu fiquei nessa vida quase 15 anos. Todo ano tinha musical, todo ano tinha musical. Caramba, Fora o bastante preparo, né? O ensaio Nossa, dela deve ser... tempo. Isso conciliando com tudo. Eu não era empresária na Ah, tá. época, né? Mas mesmo assim, as tarefas na empresa já era... Sim, tem trabalho, casa e tal. Então, assim, mas era bem legal que meu marido participava comigo, meus filhos estavam ali junto. Foi uma fase bem legal. Teve uma época que a gente teve um coral de mais de 80 pessoas. Nossa, bacana. Meu, era muito legal. E tudo jovem, bom. tá? Jovem Sim. de 80 pessoas. E a gente fazia musical, lotava, assim, os locais que a Caramba. gente ia. Fez Legal. musical em shopping, em metrô, a gente fez muita coisa legal. Legal. Só que quando eu comecei a minha empresa, eu não tinha mais tempo pra fazer nada Sim. disso, me dedicar. E aí, teve um momento que eu conversei com Deus, porque eu senti essa falta. Eu acho que a espiritualidade, ela traz um equilíbrio pra gente. Né? Você ter um momento com Deus, você dedicar a sua vida pra Deus. E aí eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, além desse momento que eu passo com você diariamente, que é uma rotina minha, ter o meu momento com Deus, que eu acho que isso é muito importante para o equilíbrio né, diário. Eu falei, Deus, eu queria fazer alguma coisa. Mas, assim, alguma coisa que não tirasse o tempo da minha família, porque já é bem escasso, que eu conseguisse conciliar. E aí um dia foi muito especial esse dia para mim, que eu tava na igreja e o pastor foi lá na frente fazer uma leitura de uma reunião que ele tinha tido com os administradores. E ele falou da dificuldade que ele estava tendo de gerenciar o dinheiro da igreja, porque não estava achando ninguém que tivesse o conhecimento para gerenciar o dinheiro da igreja. E como a igreja que eu participo é uma igreja grande e tem, assim, uma grande quantidade de doação e tal, então essa administração desse recurso com relação à nossa matriz é difícil. A pessoa tem que ter um bom entendimento. E aí ele falou lá e falou assim, gente, a gente está com essa dificuldade e eu não sei o que fazer. Porque a gente tá tendo muita dificuldade e tal. E eu sentada lá na frente. E aí ele falando, aí tem auditoria, não sei o quê. Eu sei que vocês não estão entendendo, né, do que eu tô falando. Aí eu falei, eu tô. Não. Que... Aí ele falou assim, com exceção da Débora, que é contadora e tal. E aí ele deu uma parada assim, olhou pra mim. Tipo... Deu um start nele, né? Exatamente. Caramba, como eu não pensei Como se antes. tivesse dado um start nele. E aí
saiu daquela reunião, ele já me procurou. Ele falou assim, você é contador, tem um escritório e tal. Eu falei assim, então a gente tá precisando de um tesoureiro. O tesoureiro dentro da igreja, o que ele faz? Ele capta os recursos, que são as doações, ele destina para os locais corretos e administra o que sobra para pagar as despesas fixas e os investimentos também. Né? Por exemplo, agora lá na igreja a gente vai fazer ar-condicionado, colocar elevador e tal. Então o tesoureiro ele tem essa missão de fazer esses preparos. Sim. E ele falou assim, você topa? E aquilo para mim foi uma resposta de oração. Sim. Porque eu ia conseguir fazer isso dentro do meu negócio, né? Porque é como se fosse uma contabilidade, né? Apesar que o programa que é utilizado na igreja é diferente e tal. Mas aí eu peguei essa responsabilidade, Legal. né? E aí Legal, hoje, isso. comecei em fevereiro desse ano. Eu sou tesoureira da igreja lá da Adventista de Poá. E eu consigo fazer isso dentro do meu negócio e oferecer um pouco do meu tempo para Deus através do meu negócio. Da sua qualificação, né? Trazer para ser legal muito isso. prazeroso isso. Legal. Muito bom. É isso aí. Muito bacana. Débora, muito obrigado por ter aceito o convite, por você vir aqui conversar com a gente, bater esse papo, nos dar essa aula. Imagina, a gente vai bacana, aprendendo um com o outro. Eu acho que é importante. Teria alguma coisa que você gostaria de falar, de comentar sobre... Não, eu quero, assim, acrescentar que toda a minha jornada, assim, de empresária, eu tento passar para as pessoas alguma coisa do que aconteceu comigo para que elas se sintam motivadas para crescer, né? Sim. O crescimento, por mais que ele seja assombroso, né? As pessoas se assustam com o crescimento por conta da responsabilidade que é gerada para o crescimento. Mas o medo, ele é bom até certo ponto. O medo, ele é bom até quando ele te protege. Mas quando ele começa a te impedir de progredir, ele não é bom. Então, para que as pessoas tenham essa ciência de avaliar em que momento que o medo está te paralisando. Se ele está te paralisando para começar um negócio, começar um podcast, começar um negócio, ele não está sendo saudável. Então, avaliem, porque às vezes é o medo que está te impedindo de crescer. E o crescimento é bom, desde que você utilize o crescimento para ajudar as outras pessoas. Não para enriquecer só a si próprio, né? Mas para que você ajude outras pessoas. E eu costumo dizer que você não querer crescer é egoísta da sua parte. Sim. Porque se você crescer, você pode ajudar outras pessoas. E se você fica estagnado, talvez a pessoa que está lá do outro lado precisava de você crescendo para ela também crescer. E aí você não cresce. E essa cadeia, ela é cortada. Então, para a gente ser menos egoísta, de a gente ir buscar o conhecimento e buscar o crescimento para que a gente ajude os nossos, a nossa família e também as pessoas que nos rodeiam. Porque eu acho que esse é o princípio da vida, esse é o sentido da vida. A gente colaborar com as pessoas, crescer e ajudar as pessoas a crescerem também. Legal. Lição, né? Sim, Bom demais. Você quer mandar um oi pra alguém, dar algum recado? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Brincadeira. Mas, assim, as pessoas que mais me ajudaram, né, nesse percurso, né, assim, desse pouco tempo que eu sou como empresária, mas que foi bem significativo, né? Primeiramente, meu marido, que me ajuda muito. Hoje mesmo saí, ele tá lá com a menina, né? E meu marido me ajuda muito. Minha família, que acredita muito em mim, né? Eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, dá até medo quando você fala que quer uma coisa, porque quando você fala que quer, você consegue. Você vai. Muito bom. Então, minha mãe acho que foi a maior fã, assim, desde o início, acredita muito em mim. Meus filhos, que têm essa paciência toda. E as pessoas que me rodeiam mesmo, meus colaboradores, que lutam comigo, acreditam em tudo que eu proponho pra eles. Ninguém faz nada sozinho, tudo é através de outras pessoas, né? Então, são essas pessoas que me ajudaram e contribuir para minha felicidade hoje. E agradecer a vocês também pelo convite, por vocês terem acreditado de que eu ia trazer alguma coisa que agregasse pro conteúdo de vocês. E pode ter certeza que agregou. Que bom. Então, o Jovi já agradeceu, eu agradeço também. Obrigado aí por ter aceito, né? Novamente. É muito bom, né? Quando a gente chama a pessoa e a pessoa se prontifica ali, né? Dando essa atenção que você deu pra gente. E só agradecimentos, né? Sim, total. E é isso, quer dar o recado final? Falar, né? Não esqueça, né? De se inscrever no canal. Ativar o sininho. De dar o like, né? Compartilhar pros amigos aí. Aí a gente vai deixar nossas redes sociais também, no Instagram. @yespodcast, JG. Siga a gente lá também. Sim. E siga também a Débora Miranda. A gente vai deixar todas as redes sociais dela aqui. @acontadoroficial no Instagram. Já tá aí pra vocês.
Você tem um canal no YouTube também? Tenho, que chama Canal Débora Miranda. Nesse canal eu trago conteúdos para empresários iniciantes que querem saber como tirar a ideia do negócio e para aqueles que já estão no negócio, que querem desenvolver melhor. Tem vários vídeos, podcasts também, bem legal. Vai ficar tudo na legenda do vídeo aí que vocês vão conseguir acessar lá com facilidade lá. É isso aí. Então, acabou mais um episódio. Vamos. Yes, brigadão. Obrigado, Débora. Yes! Valeu. Yeah!